Olá, uma excelente noite de sábado para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal 70ª Semana. Eu quero agradecer a todos os irmãos que já estão aí aguardando o início da live. Quero agradecer a todos os novos inscritos que se inscreveram recentemente no canal. Sejam todos vocês muito bem-vindos, ok? E o tema da live de hoje é um tema bastante polêmico e eu resolvi fazer essa live porque tem muitas pessoas novas que elas ainda têm algumas dúvidas, ainda não ouviu, ainda não soube das informações, né, relacionadas à verdade a respeito dos dízimos. Muitas pessoas ainda têm dúvida, outras já têm um conhecimento, já sabe que isso daí é algo que foi criado pelo sistema religioso, né? Então, o objetivo dessa live de hoje é ajudar todas as pessoas, principalmente aquelas que querem a verdade, né? Nós iremos considerar diversas passagens dentro da Escritura. Nós vamos usar a Escritura do Almeida e eu vou salientar aqui algo muito importante para vocês, tá? Presta bem atenção no que eu vou dizer. A Escritura que nós temos aqui nas Américas, essa Escritura, ela foi moldada para implantar o catolicismo romano no mundo, entendeu? Como religião predominante. E até mesmo as denominações evangélicas, que é o protestantismo, também ligado ao catolicismo, né? Muitos não sabem disso, mas vão saber no decorrer dessa live, que o protestantismo de Martinho Lutero, João Calvino e Zwinglio é parte do sistema católico romano. Vocês vão saber o porquê. Muita gente pode até discordar do que eu estou falando agora no momento, mas no decorrer da live, vocês vão entender de uma forma muito clara essa verdade a respeito dessa ligação que existe, né, entre o catolicismo e o protestantismo. E o objetivo é ajudar a todos, né, todas as pessoas que estão interessadas em saber e descobrir a verdade. Ok? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Antes de iniciar a live, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo de forma perfeita, se a minha voz ela está chegando bem até vocês. É muito importante que essa informação ela seja feita agora, no início da live, para que a gente não perca tempo, né? Sem passar a informação da forma que ela deve e tem que ser passada. Eu vou aguardar aqui um pouco para ver se vocês estão me ouvindo bem. Uma boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcos Ladislau. Nós temos aqui a Glaucineide Ribeiro. Uma boa noite. Muito obrigado aí pelo feedback, Glaucineide. Ela disse que está perfeito. O Marcelo também disse que está, né? Boa noite a todos em nome de Arruxo. A Luciene Lira diz que sim, que a voz está legal. E então eu fico agradecido pelo feedback que eu estou recebendo de vocês. E vamos entrar, a partir de agora, diretamente ao assunto, tá? Gente, durante muitos anos, eu, como muitas pessoas, como muitos de vocês que estão assistindo essa live, estive dentro do sistema religioso. E durante essa estada dentro do sistema, eu também havia aprendido que deveria dar o dízimo. O sistema religioso nos ensinou isso, de que nós deveríamos dar dízimo, de que se a gente não desse dízimos, nós estaríamos roubando o Criador, né? Além disso, eles também ensinam que se a pessoa ela não der esse dinheiro chamado de dízimo, o gafanhoto cortador, migrador,
destruidor entrará na vida da pessoa e destruirá a vida da pessoa por completo. Todos esses ensinamentos são ensinamentos que nós havíamos aprendido dentro da religião, dentro do sistema religioso. E ainda tem muitas pessoas que ainda continuam com esse pensamento como verídico, porque elas ainda não ouviram a verdade que não é falada dentro das religiões a respeito dos dízimos. Entendeu? É uma coisa muito séria. Mas a informação que vocês vão receber nessa noite, ela será uma informação que irá trazer libertação, entendimento para todos vocês e principalmente aqueles que querem a verdade. Eu quero salientar aqui 2 pontos importantes agora no início dessa live. O primeiro ponto é o seguinte: tem líderes religiosos, e eu não vou mencionar os nomes deles aqui, mas também nem precisa falar, né? Mas tem líderes religiosos dizendo para as pessoas que frequentam esses lugares que o altar, olha só, o que eles estão ensinando para as pessoas, que o altar não está em quarentena. Presta bem atenção no que eu estou falando para vocês. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que aquelas pessoas que frequentam esses lugares não esqueçam do seu compromisso, porque as portas da igreja estão abertas para receber dízimos e ofertas. E é em cima dessas 2 teses, é em cima desses 2 pontos que nós iremos fazer uma explanação bem detalhada para ajudar a todos a entenderem aquilo que a Escritura ela transmite. Nós sabemos que a Escritura ela foi mexida, ela foi manipulada para a implantação da religião, foi introduzida nela diversas doutrinas falsas, entendeu? Mas também existem muitas verdades que têm contexto. Então, nós não podemos descartar ela justamente por conta desses contextos que existem dentro da Escritura. Contexto é confirmação de diversas passagens, para quem não sabe. Com relação ao primeiro ponto, muito importante, que eu quero falar para vocês, o primeiro ponto que os líderes religiosos, que se intitulam pastores, que se intitulam bispos, obreiros, diáconos, reverendo, presbíteros, o primeiro ponto que eu quero salientar aqui é que eles estão dizendo para as pessoas que o altar não está de quarentena. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte: primeiro lugar, não existe altar dentro de templo. Nunca existiu altar dentro de templo. No templo que havia sido construído em Jerusalém, aqui em Jerusalém, nunca existiu altar dentro de templo. E se de fato aquele palanque que os líderes religiosos chamam de altar, ele fosse de fato um altar, todos eles seriam incinerados. Todos eles iriam serem carbonizados em cima desse tal altar que eles colocaram esse nome. O altar, ele sempre ocorreu do lado de fora. E segunda informação, segundo detalhe, se altar fosse dentro de templo, todas as pessoas que estivessem ali seriam mortas por asfixia, devido à fumaça que subiria do altar. Vocês estão compreendendo, gente? Por isso que a Escritura, ela diz, o próprio Yahweh, ele disse com relação ao povo dele, o meu povo sofre por falta de conhecimento. O meu povo
sofre por falta de conhecimento. O povo precisa entender e precisa examinar essa escritura que eles têm e que eles usam dentro desses lugares. Vocês não podem simplesmente receber como verídico aquilo que esses líderes religiosos falam. E outra coisa, eles só pregam aquilo que é conveniente para eles. Eles só vão falar daquilo que é conveniente para eles e principalmente no que se refere a dinheiro. Nós estamos vivendo numa crise em que o mundo inteiro nunca passou devido a essa pandemia do Covid-19. Muitas pessoas, pais de famílias, perderam o emprego. Muitos comerciantes estão prestes a quebrar porque não podem trabalhar nessa pandemia. Muitos perderam seus produtos. Muitos estão com dívidas paradas porque não conseguiram saldar os seus devedores, os seus fornecedores de materiais. Entendeu? Mas esse sistema religioso corrupto, o que ele tem feito? Ele tem extorquido as pessoas, ele tem arrancado a lã das ovelhas. É isso que eles têm feito. Por isso que esse tal líder religioso aí, ele diz que o altar não está de quarentena. Porque o que importa para ele não é você que está ali dentro frequentando, eles estão pouco se lixando para a sua vida. Eles estão pouco se lixando se você tem, se você não tem. Eles estão pouco se lixando se você está passando fome, se você está passando necessidade, se você tem dívidas atrasadas. Eles estão pouco se lixando com isso. O que eles querem é manter a ostentação que eles vêm mantendo há séculos, com aquilo que é o suor do teu rosto. E vocês precisam acordar para essa realidade. Todos vocês que estão assistindo essa live, principalmente as pessoas que estão ainda frequentando esses lugares, chegou o momento de você abrir os seus olhos. Sabe o que Yahushua diz na palavra dele? Sabe o que ele diz? Compaixão eu quero e não sacrifício. Sacrifício é algo que é feito para os demônios. Sacrifício é algo que é feito para os demônios. Ele não exige sacrifício. E Yahushua, por isso que ele diz em Gálatas 5:1. Lá no livro de Gálatas 5:1 está escrito o seguinte: para a liberdade foi que Yahushua vos chamou, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. O sistema religioso tem tido as suas duas pernas em pé devido a esse dinheiro que eles chamam de dízimo. E dízimo nunca foi dinheiro. Se você não sabia dessa, você está sabendo a partir de agora que dízimo nunca foi dinheiro, e nós iremos considerar essas informações dentro da própria escritura que eles usam dentro desses lugares chamado igreja, tá? Vamos pegar aqui o livro de Deuteronômio. Eu estou com essa Bíblia aqui, ó. Eu fiz questão de usar ela para ninguém falar que eu estou usando outra Bíblia, tá? Olha aqui, ó. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia da João Ferreira de Almeida, e é a mesma versão que é usado dentro desses lugares. Inclusive, quando eu comprei essa daqui, eu também comprei numa loja dessas religiões. Vamos considerar aqui o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, a respeito dos dízimos. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Prestem atenção para vocês poderem entender, e vocês vão imediatamente observar que dízimo nunca foi dinheiro. Os dízimos para o serviço do Senhor. Eu vou ler como está escrito aqui, para vocês poderem entender, tá? Olha só que coisa interessante. Verso 22 do capítulo 14. Aqui diz assim: certamente darás os dízimos de todo fruto das tuas sementes. Olha o que o capítulo 22, aliás, o capítulo 14, verso 22, está falando a respeito do dízimo.
certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Gente, olha que informação preciosa e valiosa dentro dessa passagem. Primeiro, os dízimos. Aqui diz que os dízimos, eles seriam todo o fruto das tuas sementes. Aí eu faço uma pergunta para vocês, e principalmente para os líderes religiosos. Dinheiro dá na terra? Dinheiro dá em árvore? Eu queria que os líderes religiosos respondessem essa pergunta. Se dinheiro dá na terra ou dá em árvore? Aí aqui continua dizendo o seguinte: e perante o Senhor teu Deus, eu vou ler como está aqui na Bíblia do Almeida, tá? Para facilitar o entendimento para as pessoas novas. Porém, nós sabemos que Senhor nunca pertenceu a Yahweh, que é o nosso Criador. No lugar do nome Yahweh deveria estar Yahweh e está Deus, que é um título dentro da Bíblia do Almeida. E aqui diz o seguinte: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Vocês entenderam isso aqui, gente? Aqui está dizendo que dentro daquela condição do passado, em que o povo colhia os frutos da terra, que era colhido uma vez por ano, e você vê os líderes religiosos todos os dias, todos os meses, pedindo dízimo para o povo. É assim ou não é? Todos os dias. E durante o dia, durante as reuniões, os cultos que eles fazem lá nesses lugares, eles pedem em todos os cultos, todos os dias. A Escritura diz que o dízimo ele era levado para o templo de Jerusalém uma vez por ano. Uma vez por ano. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo um certo tempo atrás. A gente não usava muito as redes sociais, mas o que era mais usado e ainda é são a questão da mentira implantada pelas religiões, né? O Facebook, nós tínhamos grupos no Facebook, e em um desses grupos, eu havia feito uma postagem falando a respeito dos dízimos. E aí apareceu um pastor do sistema religioso. E ele começou a defender e falar que tinha que dar o dízimo, porque como que ia pagar a conta da igreja, como que ia comprar cadeira para a igreja, como que ia, né, pagar as contas da igreja. Aí eu peguei e falei para ele que dízimo nunca foi dinheiro. E ele insistiu comigo que dízimo era dinheiro. Então eu citei para ele o livro de Gênesis, capítulo 23. Dentro do capítulo 23 de Gênesis, ali fala da ocasião em que Abraão comprou o campo de Macpela para enterrar a sua amada Sara. E o relato ali em Gênesis 23 diz que Efron, que era o dono do terreno, queria ceder o terreno de graça para que ele enterrasse Sara ali naquele local. E Abraão não aceitou. Abraão queria pagar. Então Efron mandou que os servos dele calculasse a área, fizesse o cálculo da área. E o valor correspondente àquela área, aonde estava ali o campo de Macpela,
era equivalente a 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Vocês podem conferir Gênesis capítulo 23, vocês vão ver esse relato lá. E aí eu citei essa passagem para esse líder religioso. Aí eu questionei ele, eu citei essa passagem, em seguida eu questionei ele, como que não havia dinheiro? Porque ele falou para mim que naquela época, os dízimos, eles eram frutos tirados da terra, que era colhido, mas não existia dinheiro, e por esse motivo, era frutos da terra. Ele havia me dito isso. Então eu peguei Gênesis 23 e citei Gênesis 23, essa passagem que fala que Abraão pagou 400 ciclos de prata no campo que ele comprou para enterrar Sara, o campo de Macpela. E como não existia dinheiro? Se lá em Gênesis 23 está mencionando que existia dinheiro. Aí eu fiz essa pergunta para ele e ele não respondeu. Mas a conversa não terminou aí, não. Eu fui novamente em Deuteronômio e falei para ele, vem cá. Lá em Deuteronômio está escrito que quando o lugar fosse longe demais para levar o dízimo, aquele animal que menciona aqui animal, eu não concordo, eu acho que isso aqui foi um acréscimo colocado dentro da Bíblia do Almeida, porque eu creio que Yahushua jamais permitiria que animais fossem mortos, porque matança de animais é sacrifício, entendeu? Então, colocaram isso dentro da Bíblia do Almeida. Mas lá dentro de Deuteronômio 14, está falando que quando o lugar fosse longe demais, era para eles pegarem aquele animal, aquela coxa daquele animal, aquela 10ª parte daquele animal, vender, olha aí, gente, vender, segurar o dinheiro na sua mão, e quando chegasse no lugar escolhido, desse por tudo o que desejasse a sua alma. Por bois, por ovelhas, por vaca, por jumento, por bebida forte, tudo o que desejasse a sua alma, e não a alma de um líder que se intitula pastor, bispo, obreiro, diácono, presbítero, e aí vai assim por diante. Na passagem que nós lemos, os dízimos eram comidos na presença do Criador ali no Templo de Jerusalém. É isso que acontece hoje dentro das religiões? É isso que acontece hoje dentro das religiões, pessoal? Os dízimos, eles eram tirados da terra, colhido da terra, uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, uma vez por ano, as tribos de Israel, elas levavam para o templo de Jerusalém esses dízimos, e esses dízimos, que são frutos tirados da terra, eram colhidos uma vez por ano, e serviam para alimentar quem? Os sacerdotes levitas, porque eles trabalhavam constantemente no templo e não tinham herança na parte da terra, como as outras tribos tinham. E além dos levitas, que por sinal são os haitianos, quem não sabe, a tribo de Levi são os haitianos. Os haitianos são todos descendentes da tribo de Levi, de sacerdotes. Entendeu? Então, servia para a alimentação e o mantimento deles, mantimento dos sacerdotes levitas, o órfão, a viúva e o estrangeiro. O órfão, a viúva e o estrangeiro. Aí, de repente, algum líder religioso que está aí assistindo a live, ele pode falar assim, tá vendo? Então, eu estou certo em comer e beber dos dízimos que o povo dá na igreja. Mentira, está errado. Primeiro porque você que diz que é pastor, bispo, obreiro, diácono, presbítero, reverendo, seja lá o que for, você não é da tribo de Levi. O sacerdócio levítico foi extinto quando Yahushua decidiu acabar com isso. Você é levita?
Você é da tribo de Levi para você coletar dízimo do povo da tua igreja? Quem deu essa autoridade para você? Quem foi que te ungiu? Quem foi que te intitulou pastor para você cobrar do povo que frequenta o seu templo um dinheiro chamado de dízimo, sendo que dízimo nunca foi dinheiro? E eu vou provar para você, líder religioso, e você vai ver, de repente tem até alguns aqui assistindo a live que não tem culpa, porque eles também são, eles não foi passado para eles algo repetido. E eles nunca pegaram a escritura para examinar e ver essa verdade. Entendeu? Mas a cúpula dessas religiões sabe que isso é uma farsa. Sabe que isso é uma mentira. Aí, de repente, vem algum líder religioso dizer para mim o seguinte: ah, mas Abraão deu dízimo ao Melquisedeque. Peraí, Abraão deu dízimo para Melquisedeque? Me diz uma coisa, ô pastor, bispo, presbítero, diácono e obreiro e reverendo. Me diz uma coisa. Mostra para mim um momento em que Melquisedeque exigiu a 10ª parte de alguma coisa. Mostra para mim. Mostra para mim Melquisedeque exigindo a 10ª parte de alguma coisa. Abraão, ele deu uma porcentagem que ninguém sabe confirmar se foi 10ª parte ou não, mas Abraão deu uma porcentagem do despojo da guerra para Melquisedeque e ele deu de livre e espontânea vontade. Dízimo não é de livre e espontânea vontade. Dízimo era imposto. O dízimo era estipulado. O dízimo era a 10ª parte de algo, da colheita, do fruto que era tirado da terra, uma vez por ano. Como você vem dizer para mim, você que é líder religioso, vem dizer para mim que Abraão deu dízimo ao Melquisedeque. Se ele deu algo de livre e espontânea vontade e não exigido. Então são essas coisas que nós precisamos refletir, que nós precisamos raciocinar e pensar. É essas coisas que nós devemos ficar atentos, pessoal. São esses detalhes que fazem toda a diferença. Aí, de repente, algum líder religioso que está assistindo a live, ou até membros que frequentam essas religiões, vai falar para mim o seguinte: ah, mas lá em Malaquias 3:10 está falando que é para dar o dízimo. Ah, é? Então vamos entrar agora dentro de Malaquias. Vamos entrar dentro de Malaquias, só que a gente não vai ler apenas Malaquias 3:10 como vocês fazem, não. Nós não vamos pegar um versículo isolado, como vocês fazem, para induzir o povo ao erro, para induzir o povo a dar dinheiro para vocês. Malaquias 3:10 diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde que era a casa do tesouro, líderes religiosos? Aonde ficava a casa do tesouro? A casa do tesouro fica em qualquer esquina, em qualquer rua, aonde tem 10, 20, como eu já vi, 15 igrejas diferentes numa rua só. A casa do tesouro fica nesses lugares, no bairro que você mora, ou ficava em Jerusalém, no templo de Jerusalém? A casa do tesouro, ela era chamada de casa do tesouro porque ela ficava no templo, em Jerusalém, que é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e parte da Bahia. Tá? A Casa do Tesouro era chamada de Casa do Tesouro por causa do ouro, da quantidade enorme de ouro que existia dentro dela. E ouro da melhor qualidade só existe aqui no Brasil. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo raciocinar e entender como que a mentira ela é desmascarada?
Voltando lá em Malaquias, que eles usam, o único livro que eles usam é Malaquias 3:10, para induzir o povo ao erro. Só que eles não lê para você, membro, você que frequenta esses lugares, eles não lê para você o capítulo 1 de Malaquias. O livro de Malaquias, ele tem 4 capítulos. Eles não lê para você o capítulo 1, eles não lê para você o capítulo 2, eles não lê para você o capítulo 3. Sabe por que eles não fazem isso, membro? Porque o dia que eles lerem para você essas passagens contidas no capítulo 1, no capítulo 2 e o capítulo 3, eles vão dar um tiro no pé deles. Sabe por quê? No capítulo 2, verso 1, está escrito assim, ó: este mandamento é para vós outros, ó sacerdotes. E agora? E agora? E agora? Pastores, bispos, presbíteros, diáconos, obreiros. E agora? Gênesis não, Malaquias capítulo 2, verso 1. Este mandamento é para vós outros, ó sacerdotes. O profeta Malaquias não estava falando com o povo. O profeta Malaquias estava falando com os sacerdotes levitas. Por quê? Porque os sacerdotes levitas, naquela época, estavam roubando, estavam tirando a melhor parte, estavam tirando, extraindo a melhor parte para eles. E não dava para o órfão, a viúva e o estrangeiro. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão conseguindo entender, pessoal? O que diz no livro de Malaquias é que aquela ordem, aquele mandamento, era para os sacerdotes e não para o povo. E vocês, líderes religiosos, pegam a passagem de Malaquias 3:10, lê somente ela e coloca na cabeça do povo que o povo tem que dar um dinheiro chamado de dízimo para vocês, porque se eles não derem esse dinheiro, eles estão roubando. Sim ou não? Estão roubando ao Criador. Não é isso que vocês ensinam para o povo? O povo tinha acesso ao lugar do sacrifício, líderes? Responde para mim. O povo tinha acesso ao lugar do sacrifício ou eram os sacerdotes levitas que ficavam dentro do átrio ali para poder queimar aquelas ofertas, que eram frutos tirados da terra ano após ano? O povo não tinha acesso a esses lugares. Quem tinha acesso? Por isso que o profeta Malaquias falou: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Aí os sacerdotes levitas responderam: em que havemos de retornar? Aí ele respondeu, o profeta Malaquias respondeu: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Quem era que estava roubando? Era o povo ou eram os sacerdotes levitas? Não eram os sacerdotes levitas que estavam roubando? E por que vocês jogam essa carga pesada nas costas do povo que frequenta a tua igreja? Gente, vocês querem fazer algo bom? Você que ainda está com aquele costume de querer ajudar, de querer dar esse dinheiro chamado de dízimo, né? De querer dar isso. Você que está com aquele costume, já se tornou algo comum para você. Já se tornou algo que faz parte da sua vida. Pega esse dinheiro que você levaria para esses líderes, para eles ostentarem as suas custas. Dá para uma pessoa que está passando necessidade. Vai no mercado com esse dinheiro, faz uma compra, compra uma cesta básica e dá para essa pessoa que está passando fome. Eu tenho certeza que perto de cada um de vocês tem uma pessoa que está desempregada, tem um pai de família desempregado, tem alguém passando necessidade.
Era dessa forma que os dízimos dentro do templo de Jerusalém eram distribuídos. E os dízimos eram isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Ó. Vocês estão vendo essa cesta linda, maravilhosa aqui? Ó? Isso aqui eram os dízimos, conforme aquilo que está dentro de Deuteronômio 14. Vocês estão entendendo, pessoal? Os dízimos que eram levados pelo povo para Jerusalém eram distribuídos entre o órfão, a viúva e o estrangeiro. Você pode fazer isso hoje. Você pode pegar aquilo que você levaria para dentro de um templo de pedra e distribuir para quem está passando necessidade, para quem está com fome, para quem está desempregado. Entendeu? Porque se é para dar dízimo, então vamos fazer isso. Vamos ajudar as pessoas. Vamos lá para a Praça da Sé, vamos aonde tem aqueles mendigos sentados no chão, vamos comprar marmitex, vamos levar para eles. Vocês estão entendendo? Agora, quando você pega o seu suor, que você trabalha 30 dias, e quando você recebe aquele dinheiro suado, que você pega ele e coloca dentro de um envelope, você está mantendo a ostentação desses líderes religiosos. Enquanto você levanta 5 horas da manhã para pegar trem lotado, ônibus lotado para ir trabalhar, esses líderes religiosos estão deitados nos seus apartamentos, nos seus aposentos, e depois pegam um carro zero, entendeu? Que eles não andam de qualquer carro. E depois eles pegam um carro zero e vai lá para o templo de pedra e fica esperando você chegar para dar dinheiro para eles. Enquanto isso, você não compra um tênis para o seu filho, você não consegue comprar algo que você desejava para sua casa. E eles estão lá usando sapato italiano, terno italiano, camisa de linho fino, relógio Rolex no pulso. Eu posso falar porque eu presenciei isso. Eu posso falar porque eu presenciei isso. Gente, dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Agora eu vou falar algo para muita gente que está aqui e que não sabe dessa verdade. Sabe quem inventou esse negócio de dízimo em dinheiro? Você já parou para pensar quem inventou esse negócio de dízimo em dinheiro? Quem inventou esse negócio de dízimo em dinheiro? Eu já vou falar sobre os gafanhotos, tá, pessoal? Aguarda só mais um pouquinho que eu vou entrar dentro desse assunto dos gafanhotos e vocês vão ficar chocados com o que vocês vão ver. Eu estava falando sobre. Deu até um branco aqui agora. Deu até. Eu fico lendo aqui o chat, né? Aí agora me desfocou um pouco. Mas vamos lá. Quem criou, quem criou esse negócio de dízimo em dinheiro foi Carlos Magno, o rei Franco da França. Grava isso com vocês. Carlos Magno, o rei Franco da França, ele criou o decreto dos dízimos em dinheiro. Carlos Magno, ele era um fervoroso defensor do catolicismo romano. E quando o clero viu o dinheiro entrar, quando ele viu, ó, grana entrar, o olho dele estatalou desse tamanho e ele queria mais. E naquela época era chamado de indulgências. Era chamado de indulgências. Não era chamado de dízimo como hoje, mas era chamado de indulgência. E aí o clero começou a querer mais, e cada vez mais. Carlos Magno criou o decreto do dízimo. Gente, isso daí está registrado na enciclopédia Barça, no verbete dízimos. Carlos Magno criou esse decreto e foi a partir daí que o dinheiro, que o dízimo, que era frutos tirados da terra uma vez por ano, passou a ser dinheiro. Carlos Magno, ele criou o decreto dos dízimos.
E até hoje, as religiões praticam isso. Gente, quando eu vivia dentro dessas abadias, às vezes eu deixava de comprar uma mistura, às vezes eu deixava de comprar alguma coisa que eu queria e até de pagar conta para dar dízimo na igreja. Mal sabia eu que eu estava ostentando, mantendo e ostentando, como milhares de pessoas, a vida de líderes religiosos que não dá um prego no abacate podre. Os caras não cortam um queijo quente com a serra elétrica. Eles não cortam um queijo quente com a serra elétrica. Enquanto isso, eles moram nos melhores lugares, andam nos melhores carros, vestem as melhores roupas, viajam para os melhores lugares, comem nos melhores restaurantes. Às custas de quem? Às custas de um povo sofrido, trabalhador, guerreiro, que levanta de madrugada para ganhar o seu pão, e por causa dessa mentira, acaba sustentando e ostentando a vida desses ladrões e salteadores, como o livro de João, capítulo 10 diz. Vocês já viram eles ler para vocês o livro de João, capítulo 10? Eles não lêem para vocês o capítulo 10 de João. A única coisa que eles falam para você é que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quer dizer, aí eles lembram do diabo e jogam a culpa no diabo. Né? No início do capítulo 10 do livro de João, o próprio Yahushua diz: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O restante são ladrões e salteadores. Eles não leem isso para você. Porque se eles lerem, eles vão dar um tiro no pé deles. Vocês estão entendendo, pessoal? Outra coisa, é como a Patrícia está falando aqui, ó. É como a Patrícia está falando aqui, ó. Muitos deles chegam nos membros que frequentam esses lugares e pede autorização para descontar o dízimo já na hora que o dinheiro cai no banco. Quer dizer, a pessoa não tem nem o direito de receber o salário dela que ela trabalhou, o contrário deles, ela trabalhou 30 dias e a pessoa não tem o direito de pegar o salário dela. Antes de o salário dela chegar na mão dela, já está sendo descontado lá o dinheiro que eles chamam de dízimo. E quando não é isso, é a maquininha. Quando não é isso, é a maquininha. Ah, passa aqui no cartão, irmão. Passa aqui o seu dízimo aqui, irmão, a sua oferta. Quer dizer, as campanhas, os votos, né? Aquele envelopezinho escrito 10%, não serve para eles. Serve só para você que está frequentando esses lugares, né? Porque quando você vai lá pedir ajuda para eles, como eu já vi, pessoas irem pedir ajuda para eles, aí eles chegam para o povo e dizem: ah, irmã, você tem que orar, irmã. Você tem que jejuar, irmã. Ah, irmã, você tem que fazer um sacrifício. Você tem que fazer um voto. Mas quando é para eles, eles querem o quê? Quer dizer, o envelope que eles dão para você, a campanha que eles pregam para você, né? Não serve para eles. Não serve para eles, não funciona para eles, mas funciona para o povo que está lá dentro. Por isso, eu fiquei indignado, gente. Eu fiquei indignado quando eu vi no Facebook, colocaram lá no Facebook, eu acredito, porque isso não é mentira, mas colocaram lá no Facebook que o altar deles, o palanque que eles chamam de altar, não está de quarentena. Olha que absurdo, olha que afronta, olha que falta de respeito e de consideração com o povo nesse momento tão delicado que as pessoas estão sofrendo.
Engraçado que entra ano, sai ano, e a vida de quem dá dízimo não muda. Entra ano, sai ano, e a vida de quem dá esse dinheiro chamado de dízimo não sai do lugar. Eu sou prova disso. Eu conheço pessoas que estão vivendo miséria por causa disso. E há anos dentro desses lugares. Há anos frequentando esses lugares. Quando você precisa, irmã, você tem que jejuar, você tem que orar mais. Irmã, você tem que pegar esse envelope aqui e fazer um voto. Você não deu o seu tudo. Você não fez isso, não fez aquilo. Você não deu o seu melhor. Mas quando é para eles, eles não querem campanha. Eles não querem campanha, eles não querem voto, eles não querem envelope, eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro. E esse dinheiro vem da onde? Do suor do teu rosto, que levanta de madrugada para trabalhar, para manter. Você que dá esse dinheiro chamado de dízimo, você está ostentando e mantendo a vida de vagabundo. Essa é a grande verdade. Entrando dentro da questão dos gafanhotos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles dizem, eles ensinam para o povo que se o povo não der esse dinheiro chamado de dízimo, o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador e destruidor vai destruir a vida das pessoas. Eu quero saber aonde na Bíblia está escrito que o gafanhoto, presta bem atenção, eu quero saber da boca desses líderes religiosos. Aonde que dentro da escritura está escrito que o gafanhoto, cortador, migrador e destruidor é um demônio? Eu quero ver eles provarem para você que frequenta esses lugares que o gafanhoto, cortador, migrador e destruidor é um demônio. Eu quero ver eles provarem isso para você. Porque os gafanhotos, eles eram. Deixa eu só tomar um copo d'água aqui, pessoal. O gafanhoto, cortador, migrador e destruidor que era enviado para as plantações quando o povo deixava de levar o dízimo para Jerusalém, que era colhido uma vez por ano, esses gafanhotos atacavam aquelas plantações e consumia tudo. Esses gafanhotos eram comestíveis e são comestíveis até os dias de hoje. Eu vou colocar algumas imagens aqui agora para vocês verem, né, o que eu estou falando para vocês aqui. Esses gafanhotos, tá? Eu vou tirar a minha imagem e vou colocar aqui a imagem desses gafanhotos que esses mentirosos chamam de demônios. Olha aí, gente. O que vocês acham dessa imagem? O gafanhoto cortador, migrador e destruidor comia as plantações. E esses gafanhotos eram e são comestíveis, principalmente em países onde a fome predomina, tá? Olha para essa imagem. Vou colocar outra aqui para vocês. O que vocês têm a me dizer? Olha aí essa imagem, pessoal. O mesmo gafanhoto que os líderes religiosos, que os pastores, bispos, obreiros, diáconos, presbíteros, reverendos, dizem para você que vai destruir a sua vida, eles são comestíveis. Como que algo comestível pode ser um demônio? Vamos para outra imagem? Olha aí, pessoal. O que vocês têm a me dizer desses pratos aí? Como que algo que é comestível pode ser um demônio, como eles ensinam para o povo dentro desses lugares? Olha essa imagem aqui, pessoal. Espetinho de gafanhoto. Espetinho de gafanhoto. Como que esses
gafanhotos comestíveis podem ser chamados de demônios, como os líderes religiosos ensinam dentro das abadias. O que vocês têm a dizer sobre isso? Deixa eu voltar a minha imagem aqui. Eu quero ver o que o pessoal do chat está falando aí a respeito desses gafanhotos comestíveis que são chamados de demônios pelos líderes religiosos dessas abadias do sistema religioso. Como que algo comestível? Eu queria saber isso da boca eu não vou, quase que eu solto o nome deles aqui, gente. A indignação é tão grande que eu quase solto o nome deles aqui, mas eu não vou falar. Mas eu quero saber da boca da religião. Por que esse gafanhoto que é comestível, ele é chamado de demônio? Aonde está escrito isso dentro da Bíblia? O que vocês têm a dizer, líderes religiosos? Quando vocês dizem que esse gafanhoto que é comestível vai destruir a vida de quem não dá esse dinheiro chamado de dízimo para vocês. E agora? O que vocês vão falar para o povo? O Ronaldo Santos está dizendo que assado e sem óleo é uma delícia. Eu nunca comi, mas o Ronaldo Santos está dizendo que é uma delícia. Eu não vou dizer que ele está errado. Olha só, o Val Saval lembrou de um detalhe importante. João Batista, chamado dentro da religião, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Entendeu? Então, gente, isso é algo que vocês precisam despertar. Eu digo principalmente para as pessoas que ainda frequentam. Vocês que estão assistindo essa live, compartilha com seus familiares, compartilha com seus amigos, compartilha só com todo mundo essa live. Eu acredito que eu creio que as pessoas elas são inteligentes. Eu acredito nisso. E que ninguém gosta de ser enganado. Eu detesto ser enganado. Eu não suporto mentira e enganação. Eu não suporto. Entendeu? Será que vocês que estão assistindo a live, vocês gostam de ser enganados? Entendeu? O sistema implantado por Carlos Magno predomina até hoje dentro das religiões. Carlos Magno criou o decreto dos dízimos em dinheiro. Carlos Magno pegou o alimento que era tirado da terra uma vez por ano e transformou ele em dinheiro. E esse dinheiro, chamado dízimo, é exigido dentro dos templos de pedra até o dia de hoje, sob ameaça. Sob ameaça. Porque quando eles dizem para você que se você não der esse dinheiro chamado de dízimo, o gafanhoto, cortador, migrador e destruidor vai entrar na sua vida e destruir a sua vida, eles estão te ameaçando. Eles estão colocando medo em você para você continuar ostentando e mantendo a ostentação deles. Por isso que quando eu peguei algumas poucas oportunidades que eu tive de chamar líderes religiosos para sentar e vamos conversar dentro da Bíblia, eles fugiram. Isso já aconteceu comigo, gente. Eu convoquei um líder, eu falei para ele, vamos marcar um dia, vamos sentar, vamos conversar dentro da Escritura. Ah, conversar dentro da Bíblia é comigo mesmo. Eu estou esperando até hoje. Eu estou esperando até hoje. E sabe por que eles fogem? Porque eles sabem, na maior cara deslavada, que eles pregam uma mentira para um povo necessitado. O povo que frequenta esses lugares, eles vão em busca de soluções de problemas. E por conta disso, são explorados. Por conta disso, são extorquidos.
em cima de uma mentira que não está contida dentro da escritura do Almeida e de nenhuma outra escritura, porque dízimo nunca foi dinheiro. Você que está assistindo essa live, compartilha essa live com os seus familiares, com os seus amigos. Compartilha, gente. Chegou a hora da verdade. Chegou o momento da verdade. Por isso que o Apocalipse, ele diz: sai dela, povo meu. Sair de quem? Da Babilônia. Quem é a Babilônia? É o império mundial de religião falsa. O Apocalipse é bem claro: sai dela, povo. Se não quiser compartilhar com ela nos seus pecados e receber parte de suas pragas. Essa é uma advertência, essa é uma exortação do nosso Salvador Yahushua para acordar o povo que ainda está dormindo. Eu acredito que depois de ouvir uma mensagem dessa, muitos que são sinceros e que sempre valorizaram e estimaram a verdade, não vão, a partir de hoje, fazer mais isso. Pegar aquilo que é seu, de 6 em 6 meses, e dar para esses líderes ficarem ostentando as suas custas. Porque quando eles chamam o dinheiro de dízimo, eles estão mentindo para você, estão te enganando, estão te extorquindo. Entendeu? Aí não adianta vir falar para mim, ah, mas eu dou porque eu quero. Você dá porque você é ameaçado. Porque se você não der, eles dizem que você está roubando a Deus, que você está roubando o Criador, e que o cortador, o gafanhoto, o cortador, migrador e destruidor vai destruir a sua vida. Isso é uma ameaça. Isso é medo, entendeu? Isso é medo que eles colocam em cima do povo, para o povo pegar esse dinheiro chamado de dízimo e dar dentro desses lugares aí. Por isso você vê os caras de jatinho, por isso você vê os cara andando de SUV, viajando de avião particular, comendo nos melhores restaurantes. É por conta disso. É tudo às custas do seu suor, tudo às custas do trabalho das suas mãos. Entendeu? E a Rúshua, ele não vai fazer nada enquanto você continuar aceitando, continuar sendo conivente com esse tipo de mentira. Eu lembrei até de Efésios 5:11. O livro de Efésios 5:11, ele diz o seguinte: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes condenai-a. E é o que eu estou fazendo aqui, condenando, combatendo essa mentira implantada pelo sistema religioso que vem sugando o sangue de milhões de pessoas em todo o mundo. Foi um prazer estar com vocês nessa noite, transmitir essa informação que estava aqui, ó, entalada na minha garganta, e que você compartilhe com o número máximo de pessoas que você puderem, para que elas também possam sair, se libertar dessa matrix religiosa. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima live.